existe claramente, a gente tem algumas coisas concretas, existe claramente um aumento na violência da nossa cidade, né? Isso aí existe e a gente não tem como deixar de reconhecer. Por outro lado, existe também no nosso país, nos últimos tempos, uma mudança naquilo que principalmente o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entende como requisitos necessários para determinadas medidas. Então, muitas vezes acontece isso. A polícia, ela trabalha muitas vezes com a questão tempo, né? Então, assim, ela pede uma determinada diligência, ela pede uma determinada providência, e aquilo precisa ser feito. É a questão de horas que modifica tudo, né? Se você não fizer até tal hora, não adianta mais. Então, isso é uma característica do trabalho da polícia. E a gente, ao longo do tempo, a gente tem compreendido isso. Só que o STJ começou a estabelecer uma série de exigências para atender a essas demandas. E a gente não pode fugir a isso, entendeu? Então, assim, aquilo, a vez por outra, chega o pedido, né? E a gente examina. Quando a gente sempre teve essa postura de parceria com a civil, de colaboração, mas chega, a gente não vai poder fugir daquilo que o STJ determinou. Então a gente, não, está faltando isso, faltando isso. Bom, mas se eu for atender, se eu for fazer isso, né, a polícia, mas se eu for fazer essa, eu vou perder o meu tempo, mas infelizmente é uma exigência, certo? Então, assim, até a gente ia ter ontem uma reunião com o doutor Leonardo, infelizmente não aconteceu, mas logo que possa, vamos fazer essa reunião para a gente tentar melhorar essa, digamos assim, comunicação, né? Mas a gente entende a urgência e a gente não pode fugir das exigências que os tribunais estão fazendo. Mas eu quero avançar nesse sentido, Sidney e ouvintes da Rural, para dizer o seguinte: essa situação de Caicó, recentemente, na minha opinião, eu não tenho nenhuma informação sobre isso, certo? É só uma opinião baseada numa certa experiência e uma coisa lógica que vocês vão entender. O que é que você percebe? Você percebe o seguinte: um assalto na Barra Nova. Então a polícia, ela é mobilizada para a Barra Nova. Aí, no mesmo momento, um assalto na Boa Passagem. Então a polícia já precisa se dividir. Aí, no mesmo momento, um assalto na Vila Altiva. Então, para mim está claro que existe uma organização disso aí. Não é coincidência. Em meia hora, 4, 5 assaltos numa cidade como Caicó. Porque uma coisa é você ter 5 assaltos na mesma hora em São Paulo, né? Aí tudo bem. Agora em Caicó, então tem alguma coisa estranha acontecendo, certo? Tem alguma. Então, na minha opinião, o que existe aí é uma organização, certo? Às vezes o objetivo não é aquele primeiro assalto. Aquele primeiro assalto, ele foi feito ali para chamar a atenção da polícia para ali. E a polícia não pode deixar de ir atrás, porque chega a comunicação, estava assaltando fulano de tal. A polícia tem que fazer realmente o trabalho dela. Não estou aqui agora. Ao mesmo tempo, chega no outro canto, então isso é uma tentativa de, digamos assim, dificultar principalmente o trabalho da polícia militar, né? Que é quem dá essa resposta imediata. Então a gente percebe aí, o grande problema não é o atraso de uma medida aqui ou ali, porque isso tem havido reclamação por parte
da delegacia? Tem. A gente tem tentado agilizar, a gente tem tentado responder na medida do possível. O Poder Judiciário tem também a sua, que talvez seja uma reclamação até maior com relação ao Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário também tem lá as suas demandas, mas tem procurado atender. Eu não acho que o gargalo seja na justiça, resumindo, não acho. Respeito a opinião e a posição aí da polícia, mas não acho que o problema seja isso. Acho que a questão maior é que existe uma organização, porque desse jeito, realmente, a polícia tem que raciocinar e encontrar uma maneira de enfrentar uma coisa que está sendo claramente organizada, certo? Não tem cabimento. Vamos dizer, você tem, estatisticamente falando, você tem, num mês, você tem 5 assaltos. Aí, em meia hora, você tem 5 assaltos. Então, tem uma coisa acontecendo, tá certo? Então, eu penso. Agora, aproveito para dizer o seguinte: o Major Cirne, que assumiu o comando, foi uma grande notícia para Caicó. Por quê? Porque o Major conhece a tropa, conhece bem, sabe quem são os policiais dispostos a fazer, porque o policial, como o radialista, como o promotor, como qualquer, ele tem aquilo que ele faz melhor e tem aquilo que não. Então, o bom comandante é o quê? É aquele comandante, ele sabe tirar o melhor de cada um, não é? Então, o major, ele conhece a tropa, então ele sabe qual é o policial bom para trabalhar na parte burocrática, né, que desenrolado, que faz aquele trabalho, e a polícia precisa desse policial. E ao mesmo tempo ele sabe qual é aquele policial que gosta de estar na rua, que gosta que dá uma boa resposta, digamos, nessa área. Então isso é uma grande vantagem, o major. E a segunda, ele é uma pessoa que tem credibilidade na cidade, ele conhece todo mundo conhece ele, sabe? Então eu acho que nós temos aí uma ótima notícia com a chegada do Major Cirne, né? Que vai poder organizar, pensar estrategicamente o que fazer para enfrentar essa nova realidade. Agora, esse aumento da violência, a meu ver, está ligado à organização do crime. O crime se organizou, certo? O crime se organizou, não foi só dentro do presídio. O crime se organizou de um modo geral, entendeu? Infelizmente, isso não é só em Caicó. Não adianta também tem gente que fica dizendo, é porque tem um presídio. Não é assim, certo? Quer dizer, você tem, se fosse assim, a cidade mais violenta do Rio Grande do Norte era Nísia Floresta, porque o maior presídio do estado está em Nísia Floresta, e não é. A violência de Nísia Floresta é compatível com o tamanho de Nísia Floresta, certo? Então a gente não pode ficar achando que foi não é a questão do presídio, o aumento da violência. Então as cidades do tamanho de Caicó estão sofrendo isso, independente de ter presídio ou não, certo? Ô Geraldo, me permita até voltar um pouquinho no trabalho investigativo. Como o senhor disse, tem que se seguir trâmites. E aí, caso chegue um pedido da Polícia Civil e que o senhor percebe que falta algum elemento, esse pedido volta para a Polícia Civil, ela tem que tomar novas diligências? É isso que a gente estava, Alexandre, conversando, e exatamente ia tratar nessa reunião com o doutor Leonardo, porque é o seguinte, evidentemente que a gente não pode fazer o trabalho da polícia, né? Então, se faltou, a gente tem que pedir de volta. Agora, a gente estava querendo, justamente ele principalmente, estava querendo isso, né? Como agilizar essa coisa. Agora, infelizmente, né? A gente tinha, inclusive, marcado para... Eu estou falando aqui, não sei quando vai sair isso aí não, mas eu estou falando terça-feira. Então, quando eu disser ontem, eu estou me referindo à segunda-feira, certo? Então, ontem a gente ia ter uma reunião justamente para ele colocar as ideias de como fazer isso aí fluir mais rápido, né? Mas infelizmente ele teve um contratempo e não veio para a reunião. Ficamos de marcar uma outra data, né? Que dê certo, tudo bem. Mas assim,
eu acho que isso pode ser agilizado, né? Que a gente tem hoje internet, a gente tem, então tudo isso é para ser mais rápido, né? Mas assim, o caminho seria esse que você está dizendo, devolver, né? Pedindo que a polícia agilize. Agora, esse devolver, ele pode ser agilizado, isso aí não resta dúvida, isso pode ser uma coisa que flua, e não depende só do Ministério Público, né? Depende também do Judiciário, que também tem as suas demandas que também são urgentes, né? Não é só isso, quer dizer, o juiz, o promotor, ele não só faz trabalhar com isso, ele trabalha com outras coisas que também são urgentes, que também são, quer dizer, chega aqui diariamente dezenas de pedidos de presos, pedido para progressão de regime, pedido para isso, pedido para aquilo, e são pedidos urgentes. Muitas vezes o preso está doente, ele quer ser removido para outro lugar para poder se tratar. Aquilo é uma coisa urgente, você não pode deixar de examinar, né? E assim por diante, né? Chegam pedidos, tal. Então a gente tem que se desdobrar, mas eu acredito que nos próximos dias a gente vai conseguir marcar essa reunião com o doutor Leonardo, e aí a gente vai poder agilizar isso aí. Agora, eu acho que o problema não é esse, o problema está na organização do crime, porque não é coincidência, Alexandre, não é coincidência, certo? Na mesma hora, a cidade todinha, quando você fica, a cidade foi tomada por bandido, aí daqui a meia hora, pronto, acaba tudo e não tem mais nada, só agora, então tem alguma coisa acontecendo, né? Pois, Geraldo, tratando dessa questão do sistema prisional, a gente tem a figura do regime semiaberto, do regime aberto, e em alguns casos a gente tem o cidadão que a justiça determina o uso de tornozeleira eletrônica. Como é que o MP ele acompanha essa situação? Até porque em alguns casos a gente tem situação de que um tornozelado cometeu um ato criminoso ou até rompeu o equipamento e foragiu, né? Como é que o MP acompanha essa situação? Olha, o controle disso aí é do sistema penitenciário, né? A gente é o seguinte, quando eles nos comunicam, aí aquilo ali vai ter uma repercussão digamos assim, no cumprimento da pena daquele apenado, né? Mas quem faz esse controle, digamos assim, imediato, é o sistema penitenciário, entendeu? Então, assim, eu quero acreditar que esse acompanhamento é feito com todo cuidado, com toda presteza, né? Mas assim, não somos nós que acompanhamos, tá certo? A gente recebe as informações que o presídio nos passa, né? E que o sistema penitenciário, de modo geral, nos passa. Então, assim, se o preso rompeu o lacre, né? Ele cometeu uma falta grave e ele vai ser punido por isso, tá certo? Agora, precisa que o sistema penitenciário comunique, né, que aconteceu isso com o preso Sidney Silva, né? Aí tudo bem, aí a gente vai ver a situação, né? Mas eu acredito, até hoje, eu continuo acreditando que esse acompanhamento é feito com todo cuidado. Eu não tenho assim nenhuma denúncia de irregularidade no acompanhamento disso não. Agora, você vai dizer, bom, mas tem um preso que está envolvido em crime e tal, assim. Aí é uma situação que cabe, vamos dizer assim, a essa sintonia entre sistema penitenciário e polícia civil, certo? Porque se o crime aconteceu em tal local em tese, o sistema penitenciário tem como saber se tem algum apenado naquele local, então isso aí é uma coisa que tem que fluir entre eles. Está entendendo? Não precisa de Ministério Público, certo? Isso aí é o delegado e a direção do presídio. Bom, nesse dia, nessa hora, tem algum apenado, digamos assim, nesse posto de gasolina, né? Só ocorreu um assalto no posto de gasolina. Aí o bombeiro vai e diz, rapaz, eu notei que tem um apenado com tornozeleira. Então, automaticamente, o presídio pode dizer, nesse dia, nessa hora, quem estava lá era Sidney Silva e Alexandre. Pronto. Então, compreendeu? E o ofeito aí, estou dando exemplo de pessoas que não estão envolvidas nisso, viu? É só uma questão de argumentar. Então,
isso aí não precisa de Ministério Público, não precisa de Judiciário, isso é uma coisa entre a polícia e a direção, mas eu acho que está sendo bem acompanhado isso. Bom, salvo engano, o senhor até me corrija se eu estiver errado, mas a gente hoje não tem uma unidade para recebermos aquele preço para dormir, né? Uma casa de albergue, enfim, nesse sentido. Isso, para algumas pessoas, até traz uma sensação de segurança. O senhor concorda com isso? Concordo, Alexandre. Eu acho que era muito importante que a gente tivesse isso aí, né? Um local para o semiaberto, que é justamente esse que o apenado ele sai para trabalhar e ele volta à noite, né? Felizmente a gente não tem, mas não é só Caicó, a gente não tem no Rio Grande do Norte nenhum outro. Então, assim, eu acredito que, né, assim, futuramente, né, o governo, porque aí é uma questão realmente de investimento, né, se tornou, quer dizer, na hora que você tem a tornozeleira, se tornou, digamos assim, mais econômico, né? Dizer, não, eu boto a tornozeleira e ele fica em casa. Se ele sair de casa, eu sou avisado. Então, isso de certa forma, gerou um pouco de acomodação, porque montar uma estrutura dessa tem um custo, né? Tem um custo não só físico, de você adequar o prédio, que não pode ser qualquer prédio, como você tem que ter uma equipe, né, para acompanhar e tal. Então isso aí realmente o governo tem feito economia nesse sentido, mas todos os governos, não estou aqui criticando ninguém, estou só constatando, né? Agora, se você me pergunta, você achava, eu acho que seria mais interessante ter, né, esse local, embora na época que nós tínhamos, por exemplo, um problema. Qual era o problema? Havia uma rota de fuga de dentro do estabelecimento, né? Quer dizer, amanhecia destelhado, então alguém saiu por lá, né? Só que as pessoas que estavam lá dentro, elas tinham um álibi, né? Não fui eu que fiz o assalto. Por quê? Porque eu estava recolhido, né, no albergue, então não fui eu estou livre. Não, mas o cara disse que viu você. Não, ele não pode ter me visto, eu estava preso, como é que eu podia estar assaltando? Então, assim, a gente teve situações desse tipo. Então é uma coisa que eu pessoalmente acho que seria interessante, se fosse possível, ter, né, um estabelecimento, mas se não tem, né, a gente... Obrigado, doutor Geraldo. Mais alguma informação? Fica à vontade. Não, eu quero aqui aproveitar, né, para dizer o seguinte: a gente tem, o ouvinte que está nos assistindo, ele pode ter certeza de uma coisa: estamos todos de mãos dadas, tá certo? Não existe hoje nenhuma negligência com relação nem ao trabalho da Polícia Militar, nem ao trabalho da Polícia Civil, nem também o trabalho da Justiça. Cada um faz o seu trabalho tentando somar, certo? Isso não adianta ficar achando assim, não, mas é por a culpa. Não existe esse culpado, tá certo? Agora, é uma realidade nova. Essa questão da organização do crime é uma realidade que acontece, e não é só em Caicó, porque nós vivemos em Caicó, então a gente fala sobre Caicó. Mas quando você viaja, quando você se comunica e tal, essa realidade ela acontece no país inteiro, entendeu? Essa realidade ela existe, não é só aqui, né? Então, assim, a gente precisa enfrentar, a gente precisa se preparar para isso, certo? A gente precisa ter uma consciência de que na hora que você tem, vamos dizer assim, mais desemprego, mais dificuldade econômica, aumenta a violência. Eu não estou dizendo que o problema é só esse, não, mas isso também aumenta a violência, né? Isso é uma consequência também das dificuldades
econômicas que a gente tem, como também o contrário, né? Na hora que você tem bom inverno, na hora que você tem mais emprego, na hora que você diminui a violência. Isso é uma coisa que a gente percebe também, né? Então, o ouvinte, ele fique certo de que existe um trabalho de mãos dadas, não existe uma intenção, digamos assim. Tem gente que fica às vezes, rapaz, a justiça quer soltar bandido. Não existe isso. Ninguém quer soltar bandido, certo? Nem a gente aqui, nem os ministros em Brasília, ninguém quer soltar bandido. Agora, é preciso entender que existem leis, que existem regras e que a gente precisa cumprir essas leis, essas regras, né? E se adaptar a elas, tá certo? Se adaptar a elas. Então essa é a mensagem aí, e a gente tem ótimos nomes, entendeu? Tanto na Polícia Militar, como o Major Cirne e a sua equipe, né? Sua tropa, né? Como na Polícia Civil, com o Dr. Ricardo, Dr. Leonardo e a sua equipe. São ótimos profissionais que estão interessados. A gente aqui no Ministério Público, os 3 promotores trabalham na área criminal e têm procurado fazer o possível. No Judiciário, os juízes, doutor Luiz Cândido, doutor André Melo, doutora Janaína, têm interesse total, prioridade total a isso. Então vocês têm, doutor Zé Vieira, eventualmente substitui, também todos eles são motivados e interessados em resolver e em enfrentar essa situação.